Seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, um canal aqui com o intuito de falar um pouco aí sobre finanças, sobre teologia, e principalmente juntando as duas coisas. Meu nome é Glauber Lima, eu sou economista de formação, trabalho no mercado financeiro e também sou seminarista de teologia. Em outras palavras, estagiário. Nosso canal aqui tem o intuito, como eu disse, de falar sobre grana e hoje o assunto é: o crente pode ter dívida? Vamos ver o que as escrituras dizem sobre isso. Então vem comigo aqui que a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Se você é da década de 90, nascido em 90, você vai se lembrar de uma época, talvez dos seus pais, de qual o cristão, cara, era um cara que você falava assim: não, vou emprestar dinheiro pro fulano é crente. Não, um cara confiável, totalmente assim, alinhado, pode emprestar, não vai ter dor de cabeça. Então o crente era visto como alguém que era confiável, né? Poderia emprestar dinheiro, mas isso foi se perdendo. O que aconteceu? Porque hoje, quando se diz que é crente, é capaz de acontecer do cara falar assim: Deus me livre negociar com esse cara. Crente? Não. É distância. Chegamos a um nível hoje que não é porque você se diz crente que sua palavra tem algum valor. No decorrer do tempo veio uns desviados, veio aí uns infiltrados no meio dos crentes, né? Uns crentes cara de pau, né? Às vezes até gente da concorrência, que foi entrando nesse meio evangélico e a coisa foi se desvirtuando, né? Então a gente foi perdendo esse rótulo do crente correto, crente que honra os seus compromissos. De forma bem simples teologicamente, a gente pode se dizer que Tiago 2,19, que diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. A verdade é que hoje muitas pessoas creem em Deus, né? Assim como o capiroto crê, assim como o diabo crê, os seus demônios também creem e estremecem, mas não há uma cristandade genuína. Mas vamos voltar aqui pro assunto. O crente pode ter dívida, né? Vamos voltar para os nossos antigos cristãos, nossos pais e avós. O que norteava esse povo de que tinha esse bom nome, de que não posso emprestar para aquele cara que é crente porque vai dar tudo certo, né? O cara vai pagar. Eu quero trazer para vocês aqui dois textos bíblicos que nos trazem essas aplicações. O primeiro está lá em Provérbios, capítulo 22, verso 26 a 27. Diz assim: não seja como aqueles que com um aperto de mão se empenham com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Porque se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que você dorme? Orientação bem prática, né, galera? Tipo assim, se você não tem condição de pagar, cara, não toma emprestado. Poxa, se você tá tá pegando dinheiro emprestado, tá sabendo que não vai conseguir, você vai se endividar. Então, meu parceiro, a Bíblia já orienta: não faça isso. Não entre em dívida. Não entre em dívida. Cliente pode ter dívida? Primeiro, já orienta para não correr o risco de entrar em dívida. Porque se você não tem condição de pagar, cara, nem entre. Aqui o texto fala sobre ser um fiador de dívida, e o fiador é um intermediador. Mas no final acaba caindo pra gente, né? Às vezes é o banco que é o nosso fiador, mas a gente sabe aonde que a bomba estoura. Então a primeira coisa que a gente tem aqui de Provérbios é esse desincentivo a assumir coisas que a gente não vai conseguir honrar. Um outro texto, esse muito, talvez até bem conhecido, não sei se você já se atentou à primeira parte do versículo, mas é lá em Romanos 13, verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo cumpriu a lei. Galera, Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém. Glauber, tu pegou um texto solto, fora do contexto. Poxa, sabia, uma hora ou outra vai escapar uma heresia das brabas aí. Não é bem assim. Se você pegar o capítulo 13, apóstolo Paulo está dando orientações de como a gente deve lidar com esse mundo secular, com a política, com o nosso cotidiano. Vai ser justamente aqui no capítulo 13 de Romanos, onde Paulo vai falar, por exemplo, que devemos nos submeter às autoridades, né, obedecer a cada uma delas, pagar os impostos. Eu sei que você não gosta dessa parte, pagar imposto, principalmente aqui no Brasil, onde a gente paga muito. Mas é a orientação bíblica, né, que a gente tem que pagar os impostos, conceder honra a quem merece honra e não dever nada a ninguém, a não ser o amor. Se você for pegar algum desses comentaristas, Hendricks, Hernandes Dias Lopes ou qualquer um deles, eles vão ter um consenso de que Paulo está realmente falando da questão de nós não nos endividarmos, não tomar empréstimo e, sabendo que não tem condição, entrar numa dívida, a não ser ficar devendo o amor.
É porque o amor, pessoal, é o cumprimento da lei. E a Bíblia é a palavra da salvação. Então ela vai nos orientar a nós amarmos uns aos outros, não ficar devendo no seu amor, que isso é o símbolo do cristão, mas a gente não tem que ficar devendo grana mesmo, sabe? É endividado mesmo. Seu nome tá sujo, você pegou o cartão de crédito, estourou, tá lá atrasado, o seu financiamento tá com a parcela atrasada, seu carro já virou tal do carro Finan, porque tá com 30 parcelas atrasadas. Sim, esse endividamento a Bíblia desencoraja. Então isso aí realmente tem que ser combatido dia após dia. Então eu trouxe para vocês aqui dois textos, um não encorajando a se endividar e o outro condenando o estar endividado. Condenando por quê? Porque ele fala assim, não deveis nada. Então quando a gente faz alguma coisa contrária à Bíblia, a gente pode entender, né, que está errado. Glauber, mas qual ser humano em terras brasileiras não tem uma dívida sequer? Isso é quase impossível. Pois é, esse texto nos lembra tanto que a gente é falho. Porque realmente a gente vive numa sociedade aqui no Brasil. Cara, é difícil você falar alguém que não tem algum endividamento. Quem não tem uma casa financiada hoje, você que está assistindo aqui, certamente você tem. Eu tenho carro financiado, um consórcio, algum parcelamento no cartão. Quem não tem algo desse tipo hoje? Quase impossível. Você vai perguntar para cada 5 pessoas, alguém vai ter cartão de crédito, vai ter um celular parcelado, vai ter alguma coisa parcelada. Então, assim, todos nós acabamos tomando um empréstimo. E aí entra um conceito interessante e inteligente de a gente separar compromisso da dívida. Né? São duas coisas diferentes, duas coisas separadas. Até porque as escrituras não nos coíbe de tomar emprestado. No versículo de Provérbios que eu citei, ela orienta a não tomar emprestado sabendo que não vai conseguir pagar. Né? Então, tipo assim, você ganha 2 mil, seu salário, você ganha 2, gasta 2. Aí você vai lá e parcela um negócio de 500 reais, sabendo que não vai dar certo. Isso é errado. A Provérbios fala sobre isso. Mas as escrituras não nos coíbe de tomar emprestado. Lá em Êxodo, capítulo 22, verso 25, vai dizer o seguinte: se fizerem empréstimo de algum valor a alguém do meu povo, algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. Temos aqui um povo de Deus, tomando emprestado de alguém que é do povo de Deus. A tribo de Benjamim tomando emprestado da tribo de Judá. Então, o tomar emprestado não é um pecado. Entende? Isso está muito claro, porque se a Bíblia falasse que é pecado, estaria se contradizendo aqui numa orientação divina de Êxodo, né, aqui no capítulo 22. Então, tomar emprestado não é pecado. Agora, assim diz eu, não o Senhor. Se você pega o seu famoso cartão de crédito, né, e aí você vai lá e parcela um iPhone 17, iPhone 16, ou seja lá o que for. Galera, se você não pagar esse iPhone, o banco não vai pagar de volta. Então você aí se endivida. Você ter o compromisso, ou seja, você tomar emprestado, não é um pecado. Não é um pecado você utilizar o cartão de crédito. Tem alguns outros ensinamentos aqui quanto ao uso de cartão de crédito, né, que a Bíblia a gente pode até extrair algumas aplicações interessantes e saudáveis. Agora, comprei, não paguei, virou endividamento. Aí é errado. Aí a Bíblia vai lá falar, não, peraí, pegar o cartão de crédito e utilizar, ok, não tem problema. Agora, você vai lá, usa o cartão e fica devendo, aí tá errado. Aí não pode. Então, se você pegou um dinheiro emprestado com sua mãe, não pagou, vai lá e paga. Pegou um dinheiro com seu pai, ou o pai pega dinheiro com o filho e a gente fica, né? Como é que eu vou cobrar? O cara sustentou eu a vida inteira, né? Então, se você é pai e pegou dinheiro emprestado com seu filho, vai lá e paga, tá bom? Galera, então, resumo da ópera, né? Crente pode ter dívida? Não, ele não pode ficar endividado. O crente pode pegar dinheiro emprestado, um financiamento, um cartão de crédito? Pode. Mas se isso sair do controle orçamentário dele e isso começar a virar um endividamento, você está errando. Corrija isso o quanto antes. E quando a gente faz uma coisa que a Bíblia orienta o contrário, a gente tem um nome para isso, chama pecado. E aí você consegue ver o quão é difícil ser um cristão sério. A régua é alta. Por isso que a gente tem que todo santo dia buscar um devocional com o nosso Deus, falar, Senhor, miserável homem que sou, pequei novamente, né? E aí a gente ir lá e corrigir. Se você está endividado, não se preocupe, isso não é um pecado para a morte, mas você tem que dar um jeito nisso daí. Se você pega aqui uma notícia de jornal, você vai ver que cada ano que passa, tem muito brasileiro endividado. Então o ideal é o quê? A gente enfrentar um endividamento, se livrar disso, e aí tem muitas formas da gente fazer isso. Mas se você não está endividado, deixei para você aqui hoje uma palavra para te manter fora disso. Se você está devendo, está errado, corrija.
Então, se você gostou desse vídeo, achou bacana, curta, compartilhe, comente. Afinal de contas, é assim que o YouTube reconhece o nosso conteúdo para chegar para outras pessoas, para outros irmãos em Cristo de outras denominações, pessoas que querem ter uma vida cristã séria e que têm uma curiosidade para saber o que a Bíblia fala sobre grana. Senhoras e senhores, é isso. Agradeço você que ficou aí com a gente. Vou deixar aqui alguns outros vídeos aqui desse card para você poder curtir e assistir. Valeu!